Olá amigos, eu sou o Marcelo Neves da Neves Consultoria e nós estamos aqui para mais uma dica na área de gestão. Eu queria falar hoje de uma coisa muito interessante, que todas as pessoas já pararam um pouquinho para pensar, para avaliar e analisar como administrar o tempo. E existe uma coisa muito interessante que um grande estudioso chamado E.M. Gray, e esse estudioso nessa área de administração do tempo, ele inclusive escreveu um tema muito interessante chamado Denominador Comum de Sucesso. O que as pessoas de sucesso têm em comum? E uma grande descoberta dele foi que ele percebeu nesse grupo de pessoas que atingiram o sucesso que não é o trabalho duro que essas pessoas faziam que levavam elas ao sucesso. Muito menos que eram pessoas que tinham boa sorte, ou quem sabe pessoas que tinham muitos relacionamentos, mas um denominador comum de sucesso daquelas pessoas que atingiam seus objetivos, as suas metas, diz respeito a fazer primeiro o mais importante. Então, o que existe nesse primeiro mais importante? Como fazer primeiro o mais importante? E é interessante que existe aí, dentro das gerações da administração do tempo, algumas gerações ao longo da evolução da humanidade, houveram assim 4 gerações na administração do tempo. E quando nós falamos de administração, de administração do nosso tempo, nós precisamos pensar em algumas coisas como, primeiro, organizar. Segundo, nós devemos executar o que organizamos. Mas para isso nós precisamos definir ali algumas prioridades. E dentro aí dessas gerações de administração do tempo, nós temos aí algumas evoluções que aconteceram ao longo dos anos. Primeiro, por exemplo, houve a evolução do desenvolvimento social e dentro da sociedade tivemos então uma evolução num primeiro momento na revolução agrícola. Começamos desenvolvendo, a maior parte das pessoas tinham suas atividades dentro do meio agrícola. No segundo momento aconteceu a revolução industrial e agora nós estamos vivendo a revolução da informática. E o que é isso? Como que é administrar o nosso tempo diante de tudo isso? Como que é que nós administramos o tempo se esse, dentro de estudo aí de Gray, ele identificou então como aquelas pessoas que têm sucesso são pessoas que fazem primeiro as coisas mais importantes. E nós buscando aí um pouquinho essa evolução das 4 gerações da administração do tempo, nós percebemos então, na primeira geração, se falava muito em fazer bilhete, listas das atividades. O início, quando se começou a pensar, na primeira geração começou a se pensar sobre a administração de tempo, se definiu então algumas coisas a fazer e as pessoas saíram fazendo aquilo às quais elas tinham relacionado. A segunda geração já tratou um pouquinho mais de poder organizar aquelas listas e prever agendas, calendários, e aí houve essa evolução da primeira para a segunda. A terceira geração, já usando as listas, fazendo seus calendários, mas ela começou também na terceira geração a definir prioridades. Começou a fazer ali um desenvolvimento de prioridades e um planejamento diário. E a quarta geração, a quarta geração ela tem algo interessante. Você não mais gerencia o tempo, mas você gerencia a pessoa que quer administrar esse tempo. E isso é algo interessante, que ocorre uma evolução da primeira geração, dos bilhetes, das listas, as agendas, os calendários da segunda geração, a definição de prioridades e o planejamento diário da terceira geração. E na quarta geração, então, agora o foco não são mais as coisas, e sim as pessoas, os relacionamentos. Dentro da quarta geração, na área de administração do tempo, nós passamos então agora a fazer um planejamento semanal e não mais diário. Diariamente nós faremos ajustes, devemos fazer ajustes para aquilo qual nós pretendemos
estar organizando o nosso dia a dia, mas com base naquilo que nós já fizemos no nosso planejamento semanal. Tá? Dentro dessa área da quarta geração, tem uma coisa interessante que é o quadrante, né, do gerenciamento do tempo. E eu quero hoje encerrar esse nosso bate-papo deixando aí um gostinho para que você possa assistir o próximo, que nós vamos falar especificamente sobre essa matriz do gerenciamento do tempo, falando de coisas urgentes e importantes. Quando eu defino, né, isso dentro da quarta geração, eu preciso identificar esse quadrante, né, que me leva a saber se as coisas são importantes ou são urgentes. Isso nós vamos conversar no nosso próximo bate-papo. Um abraço a você e esteja aí compartilhando. Se você gostou, achou legal essa dica aí na área de administração de tempo, compartilhe, né? Se você quiser saber algumas informações maiores, né, na área de gestão de negócios, se você é um empreendedor, queria que você mande e-mail para nós, acesse aí a nossa fanpage, acesse o nosso canal no YouTube e compartilhe essa nossa dica aí. Eu convido você então para a nossa próxima conversa sobre administração de tempo, falando sobre o quadrante de coisas urgentes e coisas importantes. Até a próxima.